sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre livros encalhados. Gente, eu não tenho muitos livros encalhados na estante, graças a Deus, mas eu realmente acho que todo leitor tem algum livro encalhado na estante. Um livro que queria muito ler, que começou a ler, mas ele é arrastado, ele é chato, ele é cansativo, ou por alguma razão você parou de ler. Eu não tenho muito, como eu já disse pra vocês, eu só tenho 4, mas eu acho que vale trazer aqui pro canal para lembrarmos, né, que tem livros que simplesmente não está indo, não está seguindo, não está avançando. Eu não quero tirar esses livros da minha estante, mas eles estão há muito tempo. Eu não quis pegar leituras que eu parei no meio do caminho e acho que eu vou continuar. Eu deixei pra trazer realmente livros que eu parei, eu olho pra eles e eu fico assim, não quero continuar. Mas eles ainda estão aqui porque eu ainda tenho fé que um dia lerei. Então vamos pra nossa lista. O primeiro, que é o que eu acho mais certo de pegar, é As Crônicas de Nárnia, nessa edição que eu ganhei de uma amiga aqui. Que, na verdade, eu não ganhei, ela me emprestou e eu roubei esse livro já tem anos e ela sabe muito bem que eu não vou devolver. Esse aqui é o volume único. Eu comecei a enjoar da história porque eu fui lendo tudo junto, porque eu amei a história, eu amei os personagens, mas por alguma razão eu fico, tipo, saturada das histórias muito rápido. É por isso que eu não gosto muito de série. Porque mesmo quando eu acho uma série boa, eu começo a enjoar de ler muito sobre aquilo. Então eu meio que não queria mais ler. Aí, por causa disso, as páginas em branco, a diagramação socada e pequena foi me cansando, assim, tudo foi dando motivo para eu não continuar. Mas vocês sabem que Nárnia é uma das melhores, maiores fantasias escritas de todos os tempos. É muito cheio de detalhe, é muito cheio de coisa. Eu gosto bastante, eu parei, eu acho que foi no terceiro, que é o Príncipe Cáspia, não sei. Eu sei que foi um desses, uma parte, aqui. A batalha de... Ah, tá, mas é O Cavalo e o Menino. Eu parei nesse. O Cavalo e o Menino, que é bem no... É bem no começo, não é? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Eu li isso aqui. Eu creio que eu li 2 livros, porque são vários livros. Esse aqui é tudo que é socado. E eu parei no terceiro, no meio do terceiro. Uma coisa assim. Eu sei que eu tenho curiosidade de pegar essa história de novo, mas agora, essa edição que eu tenho, ela me desanima. Então eu quero comprar aquelas separadinhas, bonitinhas, porque daí eu vou conseguindo ler por livro e separando. Eu leio uma dela, eu leio outra coisa, eu já entendi que eu não consigo ler série uma na sequência da outra. Eu tenho que dar um tempo pra minha mente meio que apagar um pouquinho a história, senão começa a me cansar. Mas esse aqui eu acho que é uma leitura que eu vou fazer em vida ainda, entendeu? Essa aqui ainda tá no vamos. Agora mudando da água pro vinho, um livro que, nossa, eu fico com a preguiça só de olhar pra capa dele. O Homem de Giz. Que, gente, vocês têm noção que esse livro hypou muito quando a Intrínseca, acho que é a Intrínseca que trouxe ele, isso, trouxe ele aqui pro Brasil. E, nossa, babaram, lamberam essa autora aqui, falaram que ela era o Stephen King mulher. Aí eu peguei e falei, Stephen King mulher? Eu vou ler essa mulher, gente, eu adoro Stephen King. Horrível. Assim, eu parei, vamos ver onde eu parei nessa história, será que eu deixei uma... Aqui, olha só, isso aqui eu li, isso aqui eu não li. Gente, que história chata, que protagonista chata, que principais chato e não acontece nada. E eu sei que tá muito curto, tá muito pouco a história, mas eu não me importava o suficiente pra continuar. Eu sei que eu parei e eu falei assim, vou ler alguma coisa e volto outra hora. Não voltei e fiquei cansada toda vez que eu olhava pra esse livro. E eu olho pra esse livro e já me dá um negócio. Eu não tirei ele da minha estante por causa da capa. A capa eu acho lindíssima. Isso meio que me motiva um dia a pegar pra ler ele de novo. Mas, e depois falaram que os outros livros da autora são bons, aquele Garota em Chamas. Eu vi muita gente falando bem dele. Desse livro eu vejo muita gente falando mal mesmo, até quem leu todo. Então também me cansa de pegar. Mas os outros falam muito bem das outras dessa autora. Só que eu tenho receio de comprar o outro, não li esse. E aí eu fico assim, será que eu dou meu dinheirinho pra ela e é a mesma coisa? Eu quero terminar esse. Mas, assim, quando... Safira, quando que você vai pegar pra ler? Não sei. Talvez nem pegue, porque esse aí, Nárnia, certeza. Esse aí, bem embaixo mesmo. Outro que eu estava gostando muito da história, sério, eu não sei... Aliás, eu sei exatamente porque eu parei. É Horror Noir, eu acho que é assim que se pronuncia. Que é basicamente da Darkseid, lindíssimo, um dos primeiros livros da Darkseid que eu comprei. E, gente, ele é lindo, ele tá cheio de figuras. Nossa, é muito legal, olha essa capa. Ele é lindo.
E diz assim: um mergulho impressionante na história do terror e na representação negra do cinema. Basicamente é um documentário esse livro, e eu sabia que eu ia demorar para ler, porque eu não gosto de documentários, biografias, eu não gosto de leituras assim, mas eu fui com fé e coragem porque eu queria ler. Aqui eles querem mostrar como que os maiores, assim, as coisas de terror no cinema, as coisas macabras, as coisas que hoje a gente considera assustadora no cinema, e o que a gente tem medo, veio de uma cultura de pessoas negras, que eles endemonizaram e aí transformaram no que hoje a gente tem como representação de terror no cinema. Então, eles contam muito, assim, filmes que hyparam e que era auge de bilheteria, onde eles estavam denegrindo uma pessoa negra, eles estavam mudando. O próprio King Kong mesmo, as primeiras vezes que foram lançado o filme, era assim, as pessoas brancas chegavam numa ilha e eles falavam assim: a sua branca vale 10 mulheres negras. Coisas assim, bem racista mesmo. Então, assim, o documentário em si é muito interessante, é muito. Falam aqui como que os negros conseguiam transformar isso. Eu vi aqui que o Ed Murphy mesmo fez um stand-up, parece, falando que, sabe por que não existem filmes de terror com homens negros? Porque o negro fugiria, entendeu? Então, tipo assim, aqui conta muito como que os negros meio que deram a volta por cima e transformaram tudo em piada, em sátira ou até mesmo em sucesso. Mas é muito legal esse livro, é muito legal. Safira, por que você parou de ler? Porque a autora, é uma autora? Robin é nome de homem e de mulher nos Estados Unidos, não sei. Mas enfim, essa pessoa que escreveu aqui o livro, que eu não vou saber dizer quem é agora, ela simplesmente, repete a mesma coisa 1 milhão de vezes. Ela fala como se ela estivesse falando para uma criança de 3 anos. Então ela tá dando o mesmo exemplo 1 milhão de vezes. E aí, tipo assim, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do filme King Kong. Ela joga o exemplo lá pra você. Aí ela vem falando que aquilo é racista de 5, 6 formas diferentes. E aí você fica assim: tá, eu já entendi, pula pro próximo. E ela não pula. Então, tipo assim, como eu não queria pular nada no livro, eu ficava relendo. Só que fica cansativo, fica arrastado, fica chato. E aí eu abandonei. Mas, gente, é um ótimo livro. Eu tenho certeza que eu ia adorar. Eu quero muito continuar. Esse é um livro também que, certeza, eu vou pegar pra terminar ele. Assim, eu quero muito pegar pra terminar ele, porque eu gostei demais de ler isso aqui e das informações que são passadas. Agora o último, que eu não tenho tanta certeza assim se eu vou ler, é A Velhice, de Simone de Beauvoir, que eu comprei porque estava na promoção. Falaram muito bem desse livro, falaram que Simone de Beauvoir era uma pessoa que escrevia maravilhosamente bem, e ela é não sei o que, e na época que eu comprei, eu não fazia ideia quem era Simone de Beauvoir. Então eu falei assim: ai, gente, um livro ótimo de uma pessoa fantástica. Só que futuramente, antes de eu pegar esse livro para ler, eu fui pesquisar quem era Simone de Beauvoir. Eu fui pesquisar sobre o feminismo, sobre as pessoas que são os maiores nomes do movimento, e aí eu vi e fui ver a história de Simone de Beauvoir. E, gente, é uma mulher que, historicamente falando, eu tenho muito asco dela. Assim, pela vida que ela teve, pelas coisas que ela pregava, as coisas que ela falava e as coisas que ela fazia. É uma pessoa que eu tenho um certo nojo. Essa é a palavra, eu tenho nojo. Então, mesmo sabendo que uma pessoa asquerosa pode ter ótimos talentos, por exemplo, você pode detestar a personalidade e o jeito de uma pessoa, mas isso não vai deixar ela menos talentosa do que ela é. Então eu sei que a escrita desse livro deve ser fantástica e ela deve pontuar coisas aqui absurdamente bem, mas eu não consigo mais pegar porque eu não gosto mais da pessoa. E eu acho isso muito ruim. A gente tem que saber separar essas duas coisas. É por isso que esse livro ainda tá aqui, porque eu quero muito ler. Eu quero muito conhecer a escrita dessa autora, mas eu não queria conhecer a escrita baseada no sentimento que eu tenho por ela hoje, entende? Eu quero separar essas coisas. Então, tô esperando o momento certo. Basicamente, esses são os meus livros encalhados e os motivos do porquê eles estão encalhados. Eu acho que realmente são pontos bons, assim. São ótimos pontos para eles estarem encalhados, mas eu quero muito relê-los. Eu acho que, assim, a maioria eu vou ter que relê-los, porque eu não lembro mais da história. Só Nárnia, que eu tenho muito clara na minha cabeça, assim, tudo que aconteceu é uma fantasia muito presente ainda na minha mente.
Horror Noir também tem bastante coisinha que eu lembro, mas eu ainda acho que eu precisaria reler. Nossa, que preguiça, só de pensar nessa escrita dessa altura. Mas de qualquer forma, gente, esses são os meus livrinhos. Comentem aqui os seus livros encalhados na estante. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.